Boa noite. Começa agora o debate entre os candidatos à presidência da República, tradicionalmente promovido pela TV Gazeta da Fundação Casper Libero. Nesse ano, temos a honra de ter como parceiros o jornal O Estado de São Paulo, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. Nada mais importante para o avanço e fortalecimento da democracia do que o confronto das ideias dos que buscam soluções para os problemas do Brasil. E a melhor maneira de fazer isso é expor propostas, debatê-las com tranquilidade e respeito às formas diferentes de pensar. A Gazeta, o Estadão, a Jovem Pan e o Twitter repudiam os atos de violência contra qualquer pessoa, como ocorrido com o candidato Jair Bolsonaro. Somos solidários a ele nesse momento. Desejamos pronto restabelecimento para voltar à família e à campanha eleitoral. Sigamos em frente. Para o debate de hoje estão presentes Marina Silva, da Rede, Henrique Meirelles, do MDB, Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Álvaro Dias, do Podemos e Ciro Gomes, do PDT. Esse debate está sendo transmitido ao vivo pela TV Gazeta, Rádio Gazeta M, portal da TV Gazeta, portal do Estadão, TV Estadão, Rádio Eldorado, Rádio Jovem Pan, portal Jovem Pan e pelo Twitter. Vamos agora às regras deste primeiro bloco. No primeiro bloco, o candidato responde a pergunta de outro candidato. Seguindo a ordem de sorteio prévio, o candidato escolhe para quem fará a pergunta. Cada candidato pergunta e responde apenas uma vez. As perguntas devem ser feitas em 30 segundos. Os candidatos terão 1 minuto e meio para responder. Réplica e tréplica serão feitas em 30 segundos cada. Segundo as regras aprovadas pela maioria dos representantes dos candidatos, temos 2 informações a destacar. Primeira, como não há candidato oficial do Partido dos Trabalhadores à presidência da República, não haverá bancada destinada ao PT. Segunda, em gesto de solidariedade a Jair Bolsonaro, os candidatos aqui presentes solicitaram à direção do debate para anular a regra do púlpito vazio para ausentes que haviam aprovado nas reuniões preparatórias. A proposta foi aceita e os púlpitos vazios retirados. Eu quero lembrar que os celulares devem estar desligados ou no modo silencioso. E não serão permitidas manifestações da plateia. Sendo assim, vamos à primeira pergunta com o candidato Henrique Meirelles, do MDB, que indica quem vai responder. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. E indique quem vai responder, por favor. Eu vou fazer uma pergunta para o candidato Geraldo Alckmin. Candidato, como vamos mudar este radicalismo que tanto prejudica o Brasil e não nos ajuda a resolver os problemas de saúde, de educação, de segurança e de transportes no país? E o episódio lamentável do Bolsonaro confirma a necessidade de mudança. 1 minuto e meio, candidato. Quero cumprimentar a Maria Lídia, cumprimentar a candidata, os candidatos, a você que está nos acompanhando aqui no debate, trazer a nossa solidariedade à família do candidato Jair Bolsonaro, desejar a ele pronto restabelecimento. Eu entendo que é necessário um grande esforço conciliatório. Um país dividido não avança.
Eu até mesmo antes de ser candidato já pregava esse esforço de conciliação contra qualquer tipo de radicalismo. Entendo que todas as vezes que o Brasil fez um esforço conciliatório, ele avançou mais. Foi assim na redemocratização, foi assim na Assembleia Nacional Constituinte, foi assim por ocasião do Plano Real. Sempre que há um esforço de união nacional, de pacificação, que é o que eu defendo, a economia melhora mais, avança mais, o social também avança mais, as conquistas são maiores e a democracia consolida-se. É nisso que eu acredito e é por isso que eu vou trabalhar. E quem ganhar a eleição vai precisar de um grande esforço de união do país para fazer as reformas que o Brasil precisa. Henrique Meirelles, sua réplica, 30 segundos. Candidato, o senhor prega a pacificação. No entanto, quando o candidato Jair Bolsonaro ainda estava na sala de cirurgia, seu programa na televisão atacava fortemente o candidato Jair Bolsonaro. Isto não seria uma atitude de radicalização ao invés de uma pacificação? Réplica de 30 segundos. Certamente o candidato Henrique Meirelles não viu os meus spots, porque em nenhum momento nós pregamos qualquer tipo de violência. Aliás, apenas o que nós mostramos foram frases, não ditas por mim, exatamente para dizer, olha, este não é o caminho. O caminho da violência não nos levará a um futuro melhor. Sou contra qualquer tipo de radicalismo. Essa é o meu trabalho. Obrigada aos candidatos. E a próxima pergunta é do candidato Ciro Gomes, do PDT, a quem peço que indique quem vai responder sua pergunta. E o senhor tem 30 segundos. Eu dirigirei uma pergunta à minha amiga candidata Marina Silva. Eu quero, cumprimentando a Maria Lídia, a todos os candidatos, mandar uma boa noite para o deputado Jair Bolsonaro. Espero que ele esteja o mais rápido possível de volta, são e salvo, para nós ferirmos aqui o debate cordial, porém sério, dado que eu não penso nada parecido com ele, mas quero muito que ele esteja de volta. Minha pergunta é simples, Marina. O que fazer para estancar a brutal evasão escolar que hoje tira os alunos na idade mais frágil das tentações da rua, numa escola que não está conseguindo retê-los? 1 minuto e meio, Marina. Cumprimento a Maria Lídia, dizer que esse é um momento difícil do nosso país. Nós estamos diante de um debate que faltam 2 candidaturas, uma por impedimento judicial, outra porque está no hospital. O Brasil precisa pensar em relação a tudo isso que está acontecendo, porque a violência política e a violência física, de fato, não nos levará a lugar nenhum. E você, Ciro, tocou no ponto, a educação. Sem educação nós não vamos a lugar nenhum e a minha proposta para a educação é que ela seja uma educação de qualidade, aonde as nossas crianças têm acesso ao contraturno com a educação integral, aonde os nossos professores são bem treinados para serem melhor capacitados, com salários justos, com planos de salário, e que a educação brasileira passe a ser atual. Boa parte da evasão escolar tem a ver com uma educação que ensina aquilo que as crianças e os jovens não sabem como vão aplicar. Para que se possa aprender, é preciso que se crie o desejo de aprender, desenvolver as habilidades e, ao mesmo tempo, ter como utilizar essas habilidades de forma produtiva. Essa é a educação que nós vamos fazer, com foco na primeira infância, que é ali onde a criança aprende a aprender a aprender. Sua réplica, Ciro, 30 segundos. Marina Silva, senadora, ministra, candidata respeitabilíssima à presidência da República, é a prova mais eloquente de que a educação pública pode emancipar uma pessoa.
E essa é a minha proposta: educação em tempo integral no ensino médio, profissionalizante, com estágio remunerado para todos os jovens de 11 a 19 anos se integrarem nas empresas, pagam esse estágio pelo governo. Alguém pode achar uma promessa generosa? 1 de cada 3 escolas de nível médio do Ceará, que é um estado muito pobre, já é assim. Obrigada, Marina e Ciro. Tem agora, peço desculpas, Marina, a sua tréplica. 30 segundos. A nossa proposta para a educação prioriza a primeira infância. Que todas as crianças estejam na creche de 0 a 3 anos, que a educação infantil seja dada das crianças de 5 até os 7 anos de idade, devidamente alfabetizada, e que todos os jovens estejam no ensino médio, a partir dos 19 anos, com um diploma do ensino médio, aptos a poderem ser inseridos no mercado de trabalho. Essa é a educação de qualidade que cria oportunidade. Agora sim, meu agradecimento aos candidatos. Prosseguindo, o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. Faça sua pergunta, por favor, e indique quem vai responder. 30 segundos para a pergunta. Olha, a pergunta é para o candidato Álvaro Dias. E nós vimos que o candidato Jair Bolsonaro foi atendido em Juiz de Fora, na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Prontamente e bem atendido. As Santas Casas de Misericórdia representam 51% do atendimento do SUS no país. A Santa Casa do Rio de Janeiro, de 1582, está fechada. Situação gravíssima. Qual a proposta para as Santas Casas e filantrópicas? Álvaro Dias, 1 minuto e meio. Quando se fala em saúde pública ou segurança pública, ou educação, enfim, infraestrutura, alega-se falta de recursos. E o Banco Mundial realizou um estudo na saúde pública do nosso país e revelou que o que falta não é dinheiro, é planejamento, é gestão competente e honestidade. Há desvio em excesso. Essas instituições filantrópicas complementam a atividade que deveria ser do governo. O SUS é um grande programa, mal executado, mal implementado. Há planos de saúde que estão comprometidos pela ineficácia. E os dependentes desses planos de saúde acabam na Santa Casa de Misericórdia. E os planos de saúde não oferecem o ressarcimento. Nós tivemos uma isenção de impostos em 2016 de 19 bilhões de reais na área da saúde, no atendimento dos planos de saúde. Imagine se nós pudéssemos aplicar esses 19 bilhões de reais no serviço de saúde pública do país. Ocorre que beneficiamos os planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde não fiscaliza. E o doente é obrigado a ir para um hospital público ou para uma Santa Casa de Misericórdia e o plano de saúde não oferece o ressarcimento correspondente. Portanto, nós beneficiamos de um lado e sofremos as consequências do outro. Quem paga é o contribuinte brasileiro. Geraldo Alckmin, sua réplica, 30 segundos. Olha, eu quero destacar que nós vamos cobrar das seguradoras de saúde pelos serviços prestados. Isso pode trazer perto de 3 bilhões de reais para o SUS. Melhorar a gestão é sempre importante e necessário, mas há necessidade de corrigir a tabela do SUS. Eu vou começar corrigindo a tabela do SUS por aqueles procedimentos que estão mais defasados, como eu fiz em São Paulo, complementando as Santas Casas através dos Santas Casas Sustentáveis. Certo. Álvaro Dias, a tréplica, 30 segundos. Olha, muitos apresentam durante a campanha propostas como se fossem candidatos à prefeitura, já que a execução do programa de saúde é muito mais entregue ao município. No entanto, o governo federal, o governo da União, tem que ser protagonista e solidário e sócio nessa empreitada dos municípios brasileiros. Nós temos que rediscutir os orçamentos, a responsabilidade financeira de cada ente da federação em relação à saúde, porque a saúde do povo tem que ser a suprema lei. Muito obrigada aos candidatos e continuamos com Álvaro Dias. Agora é sua vez de indicar quem vai responder sua pergunta. 30 segundos para a pergunta. Eu vou perguntar ao Boulos. Aliás, hoje eu estou no centro, mas não há direita e esquerda. Há esquerda e esquerda
mas eu estou no centro. A pergunta ao Boulos é apropriada. Os últimos governos no Brasil beneficiaram os bancos e os banqueiros, em detrimento do trabalho, do trabalhador, do salário, da produção, da produtividade e do desenvolvimento. O Brasil se tornou um paraíso dos bancos. A indagação é qual o tratamento que, na presidência da República, você dará ao sistema financeiro. 1 minuto e meio, Boulos, para a resposta. Primeiro, boa noite Maria Lídia, boa noite a todos os candidatos, boa noite a você que nos assiste em casa. Nesse ponto, um dos raros pontos em que eu concordo com Álvaro Dias. Veja só que não são só as posições que estão trocadas aqui. O Brasil se tornou um paraíso dos banqueiros. É impressionante, é uma verdadeira Disneylândia financeira. Banco aqui faz o que quer. Esses dias, estava dialogando com um economista que me contou um exemplo do Banco Santander. O Banco Santander, para uma mesma linha de crédito, na Espanha, sua matriz cobra juros zero. No Brasil, cobra 140%. Nós vamos acabar com a farra dos bancos. Primeiro, em relação à Bolsa Banqueiro, que são os juros abusivos que se cobra para a dívida pública no Brasil e que levam mais de 400 bilhões de reais ao ano. Enfrentando a Bolsa Banqueiro, nós temos condição de investir no social, de investir em educação, saúde, moradia popular, em tudo que o Brasil precisa. E segundo, baixando os juros que você paga no seu cartão, no cheque especial. Vamos fazer isso através dos bancos públicos, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Se a Caixa Econômica e o Banco do Brasil baixam os juros, os bancos privados têm que vir atrás, senão perdem a clientela. Assim, nós vamos enfrentar a farra dos bancos no Brasil. É um clube dos privilegiados que acham que manda no país. Eu não vou governar para banqueiro, eu não vou governar para mercado. O mercado já mandou demais, já falou demais. Está na hora de ouvir a maioria do povo brasileiro. Álvaro Dias, 30 segundos para a réplica. Os últimos governos contribuíram para a constituição de um monopólio de bancos no Brasil que definem a vida dos brasileiros. Quanto querem ganhar, quanto querem cobrar de taxas de juros. Em 2016, chegamos a 542% na taxa do cartão de crédito, taxa de juros do cartão de crédito, enquanto em Portugal é o Banco Central português que define e lá 16% ao ano. Essa é a diferença. Aqui no Brasil, os nossos governos se tornaram reféns do sistema financeiro nacional. Ok, muito obrigada aos candidatos. Eu tenho uma tréplica. Tréplica, Boulos. Maria Lídia, não, tréplica, sua tréplica. Por favor, 30 segundos. Olha, não, esse é um tema importantíssimo, mas cabe também cada eleitor analisar quem é que vai botar lá. Porque não adianta botar banqueiro lá. Ele vai defender o interesse dos bancos. Não adianta bancar candidato financiado por banqueiro lá. É a mesma coisa de botar o Maradona para treinar a seleção brasileira no jogo contra a Argentina. Ele vai defender quem? Alguém acha que ele vai defender que o Brasil ganhe o jogo? É claro que não. Botar banqueiro no comando da economia é fazer com que o Brasil continue sendo o quintal dos bancos. Ok, agora sim, eu agradeço. Mas, Guilherme Boulos, continuamos com você agora para perguntar. É a quinta pergunta e eu peço, indique quem deve responder. E são 30 segundos para perguntar. Olha, falando em banqueiro, eu vou perguntar para o Henrique Meirelles. Meirelles, o compromisso da minha candidatura é enfrentar privilégios e os privilegiados. Você faz parte do clube dos privilegiados, junto com Alckmin, junto com Temer, que, aliás, trocaram videozinhos farpas essa semana, mas a gente sabe que depois, na hora de atacar o direito dos trabalhadores, todo mundo se entende. Olha, Meirelles, quando vocês governam, sempre dá recessão, sempre dá desemprego e os trabalhadores perdem direitos. Eu queria só perguntar ao Meirelles se você for eleito, você vai enfrentar os privilégios da sua turma ou não? Boulos, por favor. Henrique Meirelles, sua resposta, 1 minuto e meio. Eu vou começar por respeitar as regras. Mas, quando eu fui presidente do Banco Central no governo do Lula, nós criamos 10 milhões de empregos no Brasil em 8 anos. E criamos também um aumento de arrecadação devido ao crescimento da economia, que permitiu a criação do Bolsa Família, que
permitiu a criação do Minha Casa, Minha Vida e etc. Quando voltei ao governo agora com o presidente Temer, eu criei as condições para que o Brasil não só criasse 2 milhões de empregos e tirasse o Brasil da maior recessão da história, mas também reforçasse e aumentasse o Bolsa Família, aumentasse a Minha Casa, Minha Vida, todos os valores. Portanto, eu, como presidente da República, eu me comprometo, isso sim, a criar 10 milhões de empregos no Brasil. Por quê? Porque eu sei como fazer isso, já fiz 2 vezes, porque, como eu disse, não se divide o país entre quem gosta do Temer, quem gosta do Lula e quem não gosta do Lula, do FHC ou não. E aqui, o mundo se divide, o país se divide entre quem trabalha e quem não trabalha, como é exatamente a questão de tem gente que já trabalhou a vida inteira e outros não. Ok, obrigada. Boulos, a réplica. 30 segundos. Um banqueiro falando em trabalho é uma coisa extraordinária. Agora, vamos lá. Comigo, Meirelles, rico vai pagar imposto. Nós vamos enfrentar o Bolsa Empresário, que é 10 vezes o valor do Bolsa Família em desonerações fiscais abusivas. O Bolsa Banqueiro, da farra dos juros da dívida pública, e vamos taxar grandes fortunas. Inclusive a sua fortuna, Meirelles, de quase 400 milhões de reais. O pessoal diz, você gosta muito de dizer que chama o Meirelles. Eu não vou chamar o Meirelles, eu vou taxar o Meirelles. Muito bem, a tréplica, Henrique Meirelles, 30 segundos. Eu trabalhei a vida toda e paguei sempre todos os impostos. Então, eu pago os impostos, sim, com muita satisfação. Ao contrário de quem não trabalha, não paga imposto e não colabora com o país. Só fala em tomar recursos dos outros. Fica falando em invadir propriedade e tomar recursos de quem trabalha duro. E isso é muito importante. O que é importante eu sou candidato ficha limpa. Obrigada, Henrique Meirelles. Muito bem, nós prosseguimos e vamos ao encerramento deste primeiro bloco. E a pergunta é de Marina Silva, para encerrar essa rodada dos candidatos, Marina. E eu faço um lembrete. Ao indicar o candidato, restou a Marina Silva escolher Ciro Gomes, que ainda não foi perguntado. 30 segundos para a sua pergunta. Ciro, a violência aumentou significativamente no nosso país. Lá no nosso querido estado do Ceará, o número de homicídios dobrou nos últimos 10 anos. Você sabe que é impossível enfrentar esse problema sozinho, sem a participação do governo federal. Qual é a sua proposta para enfrentar o grave problema da violência que ceifa 63 mil vidas por ano em assassinatos? A resposta, Ciro, 1 minuto e meio. A minha ideia é dar conteúdo prático a um sistema único de segurança pública. Foi criado recentemente na lei, mas sem orçamento, sem institucionalidade, sem nada. E, basicamente, a Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem que ser empoderada com um orçamento compatível com a escalada absolutamente assustadora da violência em todos os lugares. Em todos os lugares, o Brasil praticamente perdeu o controle numa luta que, basicamente, é comandada pelas facções criminosas, sediadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, e que se espalharam pelo Brasil numa disputa absolutamente aterradora por território para o narcotráfico, determinando de dentro da cadeia, em São Paulo e nos outros lugares do Rio de Janeiro, inclusive, a mortandade de jovens negros, pobres, caboclos pelo Brasil afora. Trazer para o Sistema Único de Saúde, não Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Segurança Pública, a responsabilidade federal. Eu quero, como presidente da República, assumir a responsabilidade desde a investigação até a segregação nas prisões federais, do enfrentamento ao crime organizado pelo narcotráfico, facções criminosas, crimes de corrupção contra a administração pública, crimes cometidos por policiais, civis, militares ou de outra categoria e, por fim, o crime de lavagem de dinheiro. Vamos procurar achar o dinheiro e expropriar esse dinheiro, que é a única forma de cortar a cabeça do crime organizado. 30 segundos, Marina, para a réplica. A nossa proposta para combater a violência e enfrentar o problema da segurança pública é a implementação
do Sistema Único de Segurança Pública e controlando e combatendo o crime organizado. É inadmissível que os criminosos comandem o crime de dentro das cadeias e ainda exportem para os outros estados, como é o caso do Ceará, do estado do Acre. Além disso, a segurança é também um problema social. É preciso criar oportunidade de vida para as pessoas. Muito bem, obrigada. Tréplica, Ciro Gomes, 30 segundos. Nós precisamos ajudar o nosso povo, que está com muito medo, com razão, a entender que o que enfrenta modernamente esse problema de violência e da banalização que espalha o medo no coração de todo mundo, não é aparato, como a demagogia do Poder Federal hoje impôs à sociedade do Rio de Janeiro. O que enfrenta de fato com êxito na experiência internacional é uma polícia técnica, científica, equipada com estrutura tecnológica para se infiltrar, mapear, investigar e cortar a cabeça das facções criminosas. Obrigada aos candidatos e assim encerramos o primeiro bloco. Nós voltaremos daqui a pouco com um debate entre candidatos à presidência da República, promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter.